Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos. É mais uma oportunidade que tem aí o pastor Carlos de trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã. Quero trazer para os amados irmãos o Salmo 84, desculpe. Salmos 84 para a meditação da amada igreja, dos amados irmãos. Aleluia. Vamos ler para ganharmos tempo, amém? Diz aí a palavra do Senhor, Salmo 84, verso 1. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale árido faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar as tendas dos ímpios. Porque o Senhor é Deus, é um só, o escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa amada irmã, diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo na vida da amada irmã, na vida dos filhos, de toda a família, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Mais uma manhã gloriosa que nós temos na presença do Senhor, e nós nos alegramos porque o Senhor, ele tem sido bom, longânimo, e que o Espírito Santo de Deus esteja aí nos conduzindo nessa manhã a pastos verdejantes, O salmista, ele traz aí para cada um de nós salmos lindíssimos, E nós precisamos, de estar vendo, olhando e contemplando, e aí, como se diz a própria palavra, bebendo da fonte, Quando nós bebemos, amados irmãos, nós saciamos a nossa sede. E é uma necessidade nós saciarmos, na presença do nosso Deus, na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Então diz a palavra do Senhor: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor, meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Isso é maravilhoso. Quando ele olha e quando ele contempla e quando eu imagino ele à distância, olhando para a casa do Senhor, e ali quando ele está contemplando, olhando, ele sente aquele prazer de dizer assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E ele diz nesse versículo 1 que ele ama os tabernáculos do Senhor. Ele deseja, no versículo 2 ele diz aí: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Amados irmãos, eu fico assim, como se diante de uma comida, assim, imagina uma comida muito gostosa que você, antes de prová-la,
a sua boca já está salivando, né? A gente olha para Davi aqui nesse Salmo 84, ele descreve esse versículo 2 como se ele estivesse assim salivando, como que ele se estivesse ali desmaiando pelos atos do Senhor. Ele deseja, ele fala assim: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Marina Salles. Que Deus esteja abençoando a senhora e toda a família também. Uma boa quinta-feira. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos aí para o texto, a gente parece que vê Davi. Ele fala assim: a alma está desejosa. Imagina quando você deseja alguma coisa, você quer muito aquilo. Ele está dizendo assim, está desejosa: eu quero muito isso, eu quero muito. Ele diz assim: desfalece pelos atos do Senhor, desfalece. O que é um desfalecer? Um desfalecer é como se entregasse, né? A gente não tem força e parece que a força ela sai da gente, as forças elas vão embora. Ele se entrega totalmente, né? Ele deixa com que o seu corpo ele derrame ali nos átrios do Senhor. Então ele diz assim: o meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. E eu fico assim tentando entender e compreender como que as dificuldades da vida elas nos distanciam tanto do nosso Deus que muitas vezes nós não conseguimos sentir a mesma coisa. Porque se sentíssemos a mesma coisa, amados irmãos, a casa do Senhor não teria lugar de tanta gente, de tantas pessoas. Nós vivemos, amados irmãos, com o coração endurecido. Eu estou falando no geral, não estou especificando pessoas. Eu estou falando no geral, eu estou falando assim numa forma assim que todos precisariam estar na casa do Senhor, todos precisariam estar buscando ao Senhor, todos precisariam realmente estar fazendo a vontade do Pai e tendo essa vontade de estar na presença do glorioso Deus de Israel. Então, nós precisamos entender que a partir daí, amados irmãos, a palavra do Senhor ela diz para mim e para você, segundo o que diz aí a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, ela diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei as suas feridas. Nós precisamos entender, amados irmãos, que se há como se diz assim, como eu quero dizer, se há aí um distanciamento, se há sofrimento, se há calamidades, é porque nós desviamos do caminho do Senhor. Há uma dureza no coração, endurecimento do coração. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, voltar ao Pai. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, voltar à presença de Deus e buscar ao Senhor com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, para que Ele venha entrar com providências na minha vida e na tua vida. Diz o Salmo, o Isaías 52, ele diz assim: desperta, desperta. Ou melhor dizendo, deixa eu buscar aqui, não é essa palavra, é Isaías 59. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto do vosso Deus, para que não possas ouvir. E quando nós olhamos Davi,
Ele diz assim no Salmo 84, verso 2: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. E quando Davi ele fala isso, amados irmãos, a gente olha assim, em todas as investidas que Davi fizera diante de Deus, ele orava, ele saía à batalha clamando, ele saía à batalha clamando o salmo. Ele ia, usava a espada numa mão, o escudo na outra, e a boca professava os louvores, a boca professava o nome de Deus, e ele ia em cada investida, em cada luta, em cada batalha, ele ia clamando ao Senhor. Imagina, amados irmãos, o quão belo é estar na presença do Senhor. Nós precisamos entender, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar a face do Altíssimo, nós precisamos nos entregar, nós precisamos estar no centro da vontade do Autor e Consumador da nossa fé. E quando nós fazemos isso, amados irmãos, a situação é diferente. Deus ele começa a operar, Deus ele começa a fazer na minha vida e na tua vida, e ele fará maravilhas, as maravilhas do Senhor, amados irmãos. Eu creio em nome de Jesus Cristo que elas vão alcançar a minha pessoa, elas vão alcançar a tua pessoa quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, não vamos nos ausentar da presença do glorioso Deus de Israel. A gente olha para as Sagradas Escrituras e ela diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém. E foi ali escrito um edito pelo rei, porque os inimigos de Daniel não acharam nada que pudesse desabonar a sua conduta, e eles precisavam, assim diz o texto, de alguma coisa para condenar Daniel, e não acharam, porque Daniel era um homem justo na presença do glorioso Deus de Israel. A Bíblia fala de Daniel que ele é um homem muito amado. Amados irmãos, Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Aqueles satrapas, aqueles governadores, aqueles prefeitos, eles falaram assim um com o outro: nós não vamos encontrar nada que venha desabonar a conduta de Daniel, a não ser na lei do seu Deus. E eles escreveram um edito, amados irmãos, e aquele edito que estava escrito que ninguém poderia apreciar ao seu Deus, ou levantar uma prece, ou fazer oração ao seu Deus durante um determinado tempo. E durante aquele determinado tempo, amados irmãos, Daniel não se importou com o edito que foi escrito pelo rei, mas ele orava, ele continuava em contínua oração ao seu Deus, não importando com a sua própria vida, amados irmãos. E aquele dito diz: se alguém fizesse alguma prece, uma oração, e engrandecesse a um outro Deus que não fosse ao rei, que ele seria jogado na cova dos leões. E ali, amados irmãos, segundo a lei dos persas, dos medos, não podia revogar aquela lei, e Daniel foi jogado na cova dos leões. E ali, amados irmãos, o rei selou com seu anel de sinete ali a porta para que ninguém pudesse abrir, só no outro dia. E naquele dia, amados irmãos, os leões, eles tiveram que fazer jejum, porque ali teve um homem dentro da cova dos leões, que era aquele homem muito amado por Deus. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, amados irmãos, guardou a Daniel. Daniel esteve na cova dos leões, mas os leões não ousaram tocar em Daniel. Amados irmãos, a Sagrada Escritura diz que nós, todos os dias, temos ao nosso redor leões como que rugem, buscando a quem possa tragar. E, amados irmãos, se nós estivermos no centro da vontade do nosso Deus, se nós estivermos buscando a Deus, colocando o nosso coração de Deus, dificilmente, amados irmãos, acontecerá alguma coisa conosco, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele está do nosso lado, operando miraculosamente em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Estamos na live também junto com a nossa irmã Berenice aí. Seja bem-vinda, que Deus esteja abençoando a amada irmã em nome de Jesus Cristo, amém?
Então tenha um bom dia de salvação, a senhora e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, a gente olha as Sagradas Escrituras nos instruindo. E quando as Sagradas Escrituras nos instrui, ela nos instrui em estar trazendo esse Deus para dentro de nós. Ela nos instrui para que nós venhamos estar colocando esse Deus na nossa mente e no nosso coração. Eu estava orando incessantemente, amados irmãos, para que o Senhor, Ele viesse me curar de uma gastrite e de um problema no estômago que vinha me trazendo grandes aborrecimentos e tem trago ainda. E agora, nesses últimos momentos, eu estou tendo aí um alívio de dores. Mas nas minhas orações, eu clamando a Deus e falando com Deus, e falava: Deus, o Senhor tem todo o poder. A tua palavra diz, ó Deus, que foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. E o Senhor tem poder para me curar, o Senhor tem poder para me restaurar. E todos os dias, ó Deus, eu tenho colocado a minha vida diante de Ti, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho Te buscado. Eu tenho visto as Tuas maravilhas, ó Pai, através das Escrituras, Pai. Nós temos nos derramado em lágrimas, Pai, em relação, Senhor Deus, a tudo aquilo que a Tua palavra diz, Senhor Deus, para que possamos alcançar o nosso milagre. E Deus falou nitidamente comigo: olha, Carlos, eu tenho feito a minha parte, mas você tem feito a tua parte? Amados irmãos, Deus, Ele age poderosamente, Deus faz um milagre na minha vida e na tua vida. E quando Ele fala: tu tem feito a tua parte, eu falo: tenho orado, eu tenho clamado. Eu tenho colocado minha vida diante do Senhor. Ele fala assim: olha, eu não estou falando disso, Carlos. Eu estou falando contigo que todos os dias eu venho com a minha mão poderosa sobre ti, eu te curo. Mas todos os dias você abre a boca e come veneno. Porque se um determinado alimento faz mal para você, porque você tem se empanturrado desse alimento. Se esse alimento não te faz bem, porque você tem lançado mão sobre ele. Porque você tem abusado do pão, porque você tem abusado do leite, porque você tem comido em excesso. E Deus foi falando e eu só ouvindo, e eu engolindo seco. Deus falando e eu ouvindo. E eu falei: Deus, é verdade. Eu preciso mudar a alimentação que eu tenho comido. Eu preciso me alimentar com alimentos saudáveis. E tudo que eu tenho buscado são coisas assim que fazem muito mal ao meu estômago, coisas que fazem muito mal à minha alimentação. Eu não tenho cuidado da minha alimentação. E o Senhor falou profundamente ao meu coração. E eu comecei a mudar o tipo de alimento que eu como. E comecei a pesquisar a respeito de alimentação, comecei a pesquisar alimentos e aqueles que são saudáveis, aqueles que são bons para o estômago. E fui vendo e fui encontrando uma série de coisas que estavam me fazendo mal, que estavam me prejudicando. E tomei aí jeito, como diz o outro, falei: não, eu preciso mudar essa alimentação. E comecei a mudar a alimentação e tenho comido comidas saudáveis. Quando
chegava à noite, eu me empanturrava de comida e o estômago ele não funciona, ele não trabalha à noite enquanto nós estamos dormindo, ele também está parado. E aquela comida ficava armazenada dentro do estômago e eu ficava ali quando amanhecia o dia, aquela dor no estômago, a situação estava complicada para o meu lado. E eu comecei a somente almoçar. Na hora da janta, um alimento leve, conforme uma aveia, alguma coisa dessa natureza, uma fruta, coisa simples. E começou a transformar todo o mal que eu estava passando. Eu comecei a ter um corpo mais saudável, eu comecei a ter aí resposta daquilo que realmente eu estava orando tanto, que eu estava buscando tanto, e Deus começou a trabalhar e fazer coisas maravilhosas na minha vida, tanto na área da saúde, conforme também na área espiritual. Por quê, pastor Carlos? Porque na área espiritual vem agora, amados irmãos, muitas vezes, amados irmãos, nós alimentamos de tantas coisas, espiritualmente falando, que não fazem bem ao nosso espírito, tantas coisas que não fazem bem à minha vida, amados irmãos. E depois eu quero receber o favor de Deus. Mas nós precisamos alimentar de coisas espirituais, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos encher daquilo que verdadeiramente vem do trono da graça de Deus. E nós aprendemos, amados irmãos, que esses alimentos que são chamados lixos tóxicos, nós precisamos abolir da nossa vida, nós precisamos tirar. E nós precisamos trazer uma alimentação saudável espiritualmente falando para dentro das nossas vidas. Porque todo mal que tem vindo sobre a minha vida espiritualmente falando, também, amados irmãos, as dores, o sofrimento, as lutas que nós temos passado, muitas vezes são consequências daquilo que nós estamos nos alimentando espiritualmente falando. Nós precisamos começar a alimentar daquilo que é bom, daquilo que o Senhor tem dado, daquilo que o Senhor tem semeado e colocado diante da nossa mesa. Se eu me alimento, amados irmãos, de porcarias espirituais, amados irmãos, verdadeiramente as situações na minha vida e na tua vida vão ser as mais destruidoras possíveis. Nós precisamos nos alimentar de coisas que venham fazer a diferença na minha vida e na tua vida. A palavra do Senhor diz aí o salmista no verso 1. O salmista, ele diz aí no Salmos 1, ele diz assim: bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando ele diz, bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele está dizendo para mim e para você, preste bem atenção o que eu vou dizer a você. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos sentados nas rodas dos escarnecedores e só há malícia. E nas malícias vêm as piadas sujas. E a gente fica ali com a nossa mente rondando e buscando na nossa mente talvez uma piada também para contar. E de repente, quando nós colocamos também uma piada no meio daquela roda dos escarnecedores, as pessoas riem, mas riem de rolar no chão e a gente fica alegre, porque a gente fez a outra pessoa rir. Mas quando acaba a risada, todo mundo para de rir, ele diz assim, mas você não é crente? Você também conta piada suja? Aí a pessoa, depois, quando você sai daquela roda, aí o Espírito Santo, ele vem para você e fala, que bom testemunho que você deu no meio daquelas pessoas, né? Você não honrou meu nome em nenhum momento, né?
Você não falou de mim, você não falou do meu grande amor para com aquelas pessoas. Você não falou da gratidão que você tem de estar na minha presença. Você não disse nada a meu respeito, mas ainda assim você se assentou na roda dos escarnecedores. Você se alimentou daquele alimento sujo e não colocou um alimento de verdade para que aquelas pessoas pudessem alimentar. Você alimentou daquilo que ela colocou em cima da mesa. Tem tantas coisas, amados irmãos, quando as mulheres chegam dentro de salão, as mulheres elas colocam tudo para fora ali dentro daquele salão, falam: meu esposo, ele fez isso, ele fez aquilo, meu esposo faz isso, meu esposo faz aquilo, e começa a colocar situações, falar: olha, hoje eu vi um homem gostoso, e começa a falar uma coisa, começa a falar outra, e dali a mente voa, fala: eu estou traindo meu esposo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aquilo as mulheres também vão alimentando desse monte de coisa, e vai, aquilo tudo entra no coração, amados irmãos, e fala, e começa a colocar detalhes das relações extraconjugais, que muitas vezes a gente fica ouvindo e aquilo entra no coração e a gente concebe aquilo. A mulher fala: meu esposo na cama, ele já perdeu a vontade. Talvez a gente faz isso de mês em mês, e quando faz não é nada daquilo, mas esse meu amante, olha, ele bota fogo mesmo, ele é uma preciosidade. Amados irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos alimentar do pão que desce do céu. Nós precisamos nos alimentar daquilo que vem de Deus. Nós precisamos ser uma bênção nas mãos do glorioso de Israel. Nós temos que colocar tampões espirituais nos nossos ouvidos e falar assim: eu decido realmente aquilo que eu quero ouvir, eu decido realmente aquilo que eu quero me encher, daquilo que eu quero me fartar, e eu quero me fartar da palavra do Senhor. Eu quero estar cheio daquilo que Deus tem para mim, e que as misericórdias do Senhor sejam as causas, aleluia, que eu não seja destruído, porque o Senhor, Ele tem prazer na minha vida, porque eu tenho observado a Tua lei. Assim, amados irmãos, o Senhor fala assim, que bem-aventurado aquele homem que não senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, aleluia, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim diz a palavra do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí nos enchendo do poder de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí fartando de tudo aquilo que Deus tem trago para nós. E Davi, ele olha, ele contempla a casa do Senhor e ele diz assim: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Imagina, ele está fazendo força, ele está buscando aquele Deus para dentro dele, ele está falando: eu desejo, eu quero, eu abraço, eu contemplo, eu me encho, eu preciso. Ele está dizendo isso, ele está buscando ali com a força espiritual do seu ser. Ele fala aí, ele contempla, ele diz assim: até os passarinhos, eles fazem ninhos na casa do Senhor. Aquele barulho de passarinho são pardais, são andorinhas que fazem ninho na casa do Senhor. Diz assim: até o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele vê, ele contempla os passarinhos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Jesus, ele traz
uma palavra que ele fala para a gente não ter cuidado de coisa alguma, que a gente não precisa ficar desesperado por coisa alguma. Ele diz assim: olha os passarinhos, eles não tecem, eles não fiam, contudo o Pai Celeste cuida de cada um deles. E diz assim para mim e para vocês: vocês não são melhores do que os passarinhos? E a gente olha os passarinhos, eles vêm e eles encontram abrigo na casa do Senhor. Mas muitas vezes nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, a gente procura aquelas pessoas que não podem fazer nada por mim, nada por você. E o Senhor fala assim: entra no silêncio do teu quarto, clama ao Deus vivo, clama, aleluia, as misericórdias do Pai Celeste. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, amados irmãos, estar aí buscando o Senhor. Ele diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Louvar-te-ão continuamente. Eu estava trazendo uma palavra, parece que foi na terça-feira agora, a respeito do bom depósito. Estava falando aí que Timóteo, o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, ele estava falando e instruindo a Timóteo, falando de tudo aquilo que Deus tinha ali dado a Timóteo através da sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, que o poder que foi colocado sobre ele com a imposição de mãos, o dom do Espírito Santo, para que ele valorizasse realmente o que Deus tinha feito na vida dele. E ali, amados irmãos, as Sagradas Escrituras diz que o apóstolo Paulo diz que amava aquele garoto e precisava realmente que ele observasse com todo o entendimento tudo aquilo que o Senhor tinha feito a ele. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, estar colocando a nossa vida diante do Senhor. Oh Deus de Israel, deixa eu colocar aqui, ver se eu encontro 2 Timóteo. Eu coloquei aqui, mas não apareceu não. Diz aí, 2 Timóteo capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, de quem desde os antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Diz aí: por cujo motivo te lembro que desperte do dom, aleluia, deixa eu subir o texto, do dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Diz aí o apóstolo Paulo: porque Deus não deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito
e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que se manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui pregador, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Agora ele fala com Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras de que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis que, aleluia, os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja abençoando aí, poderosamente em nome de Jesus Cristo, nessa quinta-feira. Então, amados irmãos, o apóstolo, ele traz a lembrança a Timóteo, todos os passos que Timóteo já passou. Ele traz a Timóteo todas as alegrias que ele teve com Timóteo, e ele fala com Timóteo assim: olha, guarda tudo, não se esqueça de tudo que eu tenho te falado. Porque, amados irmãos, agora o apóstolo, ele sente aí, amados irmãos, que ele está sendo oferecido como libação, como aspersão. Ele sente o momento agora da sua ida para com o Senhor, e ele começa a falar com Timóteo. No capítulo 4 ele diz assim: conjuro-te, pois, que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério, porque eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, diz aí o apóstolo, amados irmãos. Ele diz aí no verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Procura vir depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Dalmácia, para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas ficou comigo. Toma Marcos e trazes contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Amados irmãos, fazendo a obra do Senhor. Amados irmãos, estando aí lutando, combatendo o bom combate. A luta também é difícil para os amados irmãos, mas a nossa adoração, ela tem que ser somente naquele que vive e reina para sempre. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Davi,
Ele ora, ele clama, ele entra dentro da casa do Senhor e ele fala: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Ele diz aí, amados irmãos, bem-aventurado o homem cuja força coloca em ti, cuja força estão os caminhos aplanados, que passando por um vale árido, vale de uma fonte, amados irmãos, a chuva também enche os seus tanques. Nós precisamos nos encher de Deus, nós precisamos nos encher da presença do glorioso Deus de Israel. Ele diz no verso 7, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, comparecer diante do glorioso Deus de Israel. Quando ele fala Sião, que aparece perante Deus, amados irmãos, há um ajuntamento solene, há uma presença gloriosa, amados irmãos, dos irmãos na congregação, há uma presença dos irmãos, amados irmãos, na casa do Senhor. E quando diz aí o Salmo, deixa eu colocar aqui para os irmãos verem, Salmo 133, que fala ali, amados irmãos, do óleo que cai sobre a barba de Arão, que ele é colocado sobre a cabeça de Arão. Preste bem atenção, eu já disse isso aqui, eu quero falar de novo, eu gosto de falar. Ele diz assim no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, é como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Na união da igreja, o Senhor ordena a bênção. Na discordância, quando um sai por um lado, outro sai por outro, o Senhor não ordena a bênção, o Senhor ordena a bênção na união. E Davi agora ele fala no Salmo 84, ele diz assim para mim e para você, amados irmãos, cada um deles em Sião aparece perante Deus para receber as bênçãos do Senhor. E quando diz, amados irmãos, que o óleo que vem sobre a cabeça de Arão, desce sobre a sua barba, ele desce entre as suas vestes, chega lá nos pés, ele está falando que o óleo, amados irmãos, Arão nesse tempo ele simbolizava o mapa de Israel, ele simbolizava toda a cidade, todas as 12 tribos ali é representada pelo sacerdote do Deus vivo, amados irmãos, segundo a ordem de Melquisedeque. Amados irmãos, o nosso Cristo é o sumo sacerdote que desce do céu, é aquele que ordena a bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida, amado irmão. Nós precisamos entender que essa busca, esse favor, essa luta em nós estarmos na presença de Deus, o inimigo das nossas almas, ele quer nos tirar da presença do glorioso Deus de Israel, mas Deus ordena a bênção na unidade. Deus ordena a bênção quando nós estamos buscando o Senhor para dentro de nós, quando nós estamos nos envolvendo com o Senhor. Nós precisamos, amados irmãos, estar de conformidade com a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar cheio da presença de Deus. As irmãs estão interagindo aí com o pastor Carlos, cada uma delas está dando aí realmente verdades bíblicas, né? Tanto a irmã Berenice, conforme a irmã Marina, nós estamos vendo aí que verdadeiramente Deus tem alimentado não somente o nosso corpo, mas nós precisamos também, com uma boa alimentação, alimentar o nosso espírito. Está dizendo a nossa irmã Marina Salles, nós precisamos nos encher de Deus. No versículo 9 do Salmo 84, ou melhor dizendo, no versículo 8, diz Davi: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Amados irmãos, o Senhor só contempla, o Senhor só coloca os ouvidos dele, amados irmãos, para nos ouvir quando nós andamos em conformidades com a sua palavra. Quando nós nos ajoelhamos, quando nós chegamos perto do Senhor, falamos: Senhor, perdoa os meus pecados. A primeira coisa que nós devemos fazer é nos lavar, nos remir através da oração. Senhor, perdoa. E quando nós pedimos perdão com arrependimento sincero, o Senhor, ele vem, ele entra com o seu poder, o Senhor entra com a sua unção, o Senhor faz uma obra maravilhosa na minha vida e na tua vida. Aí ele contempla o rosto do ungido, aí ele contempla as orações.
Ele diz no verso 10, porque vale mais um dia nos teus atos. Davi, ele compara, amados irmãos, 1000 dias com um. Você parece 1000 dias em qualquer outro lugar e nada acontece. Mas quando tu aparece um dia na presença do Senhor, tudo acontece. O Espírito Santo de Deus, ele abre o céu e você recebe as bênçãos inefáveis de Deus. Ele contempla o teu choro, ele contempla as tuas lágrimas, ele contempla o teu sofrimento. Ele fala, amados irmãos, conforme ele fala ali com Moisés, ele fala: Moisés, Moisés. Moisés fala: quem fala? Quem és tu? Ele fala: eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito. Eles têm passado por situações dificílimas, e eu te envio para tirar com mão forte o meu povo ali do Egito. Ele fala: quem sou eu, Deus? Eu não sei nem falar. E ele fala: quem fez a boca do homem, quem fez o braço do homem não foi eu? Então por causa disso tu vai e faz o que eu estou te falando, faz tudo que eu estou te enviando, e eu tirarei o meu povo do Egito com braço forte. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, o Deus de Israel, ele contempla o rosto do ungido do Senhor. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer. E ele entrará com o vigor da sua glória na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ele diz assim, que nos átrios do Senhor é que as coisas vão acontecer na minha vida e na tua vida. É nos átrios do Senhor que o Espírito Santo de Deus vai nos encher, vai nos capacitar. Amados irmãos, nós damos muito mais valor lá fora, num jogo de futebol. Nós damos muito mais valor numa discoteca, num encontro com o namorado, numa orgia, do que dentro da casa do Senhor. E isso tem que mudar em nome de Jesus Cristo, amados irmãos. Isso tem que mudar, porque para você entrar na Jerusalém celestial, amados irmãos, você tem que adorar, você tem que dar valor à casa do Senhor, você tem que dar valor ao Espírito Santo de Deus. E as Sagradas Escrituras diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E diz que o único pecado que não tem perdão é aquele quando você peca contra o Espírito. O Espírito Santo, ele chora, ele clama por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes, amados irmãos, a gente não dá o valor necessário pelo choro do Espírito Santo, a meu respeito e ao teu respeito. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, valorizar a porta que se abre para falar de Deus. Nós precisamos valorizar tudo aquilo que Deus tem falado comigo e que tem falado contigo. Amém? Nós estamos também na live aí com nossa irmã Maria Iribarra. Que Deus esteja abençoando a amada irmã em nome de Jesus. Seja bem-vinda no nosso meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então diz aí no verso 11: porque o Senhor Deus é um sol, é escudo. O Senhor dará graça e glória. Ele não retirará bem algum aos que andam na retidão. Diz Senhor dos Exércitos: bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Que venhamos confiar no Senhor, que venhamos louvar e engrandecer o seu nome, que venhamos nos encher da sua presença inefável. E que o Espírito Santo do Senhor venha fazer um mover sobrenatural na nossa vida nessa manhã. E que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus no meu coração, no teu coração. E eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nesta manhã, ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, pelo agir do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos, ó Pai, te pedindo, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, entrar com providências, ó Pai, na vida, Senhor, do meu irmão, na vida da minha irmã, Pai, na vida, Senhor, daqueles, ó Pai, que têm, Senhor, se encontrado fracos, ó Pai, para te buscarem, Pai. Ó Deus, que nessa manhã, Pai, eles venham, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, serem restaurados pelo Senhor, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, há de ir ao encontro, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tocar no coração, na mente, Pai,
Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor, Senhor, de purificar-nos, ó Pai. Ó Deus de Israel, quão amáveis, ó Deus, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, e nós precisamos, ó Deus, ter essa compreensão. Então nos ajuda, Pai, nos encha de fé, de esperança, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que possamos sentir o teu carinho, ó Pai, o teu grande amor, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Então, Senhor, nós te rogamos, ó Pai, nessa manhã, que o Senhor venha, Senhor, operar, Senhor, miraculosamente, Pai, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós venhamos ter crentes saudáveis, ó Pai, dentro da tua casa, Pai, cheios, ó Pai, do Espírito Santo, ó Pai, de palavras, Senhor Deus, remas, ó Pai, que possam, Senhor Deus, expressar, Senhor Deus, a verdadeira glória, Pai, que está em Ti. Assim, ó Deus, nós oramos, ó Pai, clamando, ó Pai, para que a Tua boa mão esteja encontrando cada um de nós, ó Pai, que temos estado, ó Pai, sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. Então, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, nos capacita, Senhor Deus, a estar Te adorando, a estar Te buscando, ó Pai, a estar, Senhor Deus, nos fortalecendo na Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Peço encarecidamente, em nome de Jesus Cristo, que os amados irmãos, as amadas irmãs, estejam compartilhando essa live nesta manhã, porque eu creio que Deus falou poderosamente e muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Muitas pessoas precisam, em nome de Jesus Cristo, receber essa força do Espírito Santo de Deus. Precisa entender aquilo que Deus quer fazer conosco. Nós precisamos ser transformados pela ação do Espírito Santo de Deus. Então compartilhe. Então esteja ali compartilhando também aí o YouTube do Pastor Carlos. Aqueles que não se inscreveram, inscrevam. Amados irmãos, eu estou com 400 e poucas lives colocadas lá no YouTube. Eu tenho mandado aí para os amados irmãos inscreverem lá no YouTube. E nessas 400 e poucas lives que eu tenho enviado para lá, filmagens, pregações, só 82 pessoas estão ali conosco. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter um número muito maior. Nós precisamos chegar a 1000 pessoas para que possa ali verdadeiramente nós estarmos transmitindo direto do YouTube. E se nós não tivermos essas 1000 pessoas ali inscritas, a gente não pode fazer nada. E há uma quantia aí que o YouTube doa para a pessoa que está ali fazendo parte do YouTube. E nisso, esse soldo aí, a gente pode investir muito mais na casa do Senhor. A gente pode, aqui na casa do Senhor, onde a gente está, a gente precisa colocar um piso. E não tem como colocar o piso, porque as investidas, os dízimos e ofertas são poucos ainda. Não tem como estar fazendo isso. Muitas vezes, conforme eu já falei com os irmãos, muitas vezes a gente tem que tirar do próprio dinheiro para estar ajudando a igreja. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, de investimento de pessoas que estão do lado de fora. Quando, amados irmãos, nós tivermos essas 1000 pessoas aí investindo aí, sendo inscritas, a gente vai ter um investimento de pessoas que vão assistir muito mais, que pessoas que vão ser alcançadas muito mais. A gente precisa alcançar. Esses dias mesmo, não sei se foi ontem, mas já tinha um irmão lá da Ponte Rio Niterói, uma pessoa da Ponte Rio Niterói, estava sentado em cima da ponte, estava ali ameaçando pular da ponte. Quando vê, para uma van e ali socorre aquela pessoa sem a vontade dela, mas aquela pessoa ela foi resgatada. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, levar essa palavra de resgate para que a palavra de Deus esteja ali
tocando dentro dos corações, porque muitas vezes, amados irmãos, na situação aí em que nós estamos vivendo, a situação de carestia, de a pessoa não tem um dinheiro para pagar um aluguel, a pessoa não tem dinheiro para comprar uma comida, a pessoa talvez muitas vezes por causa disso perde o casamento, perde a família, a pessoa entra em desespero e vai querer se suicidar. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, levar uma palavra que vai trazer esperança ao coração dessas pessoas. Então, em nome de Jesus Cristo, eu tenho pregado sobre isso, eu tenho lutado a favor desse povo menos favorecido. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí lutando um com o outro. Nós precisamos, a gente parece, amados irmãos, quando nós trazemos uma palavra, quando nós temos aí as nossas lives, cristãos, amados, eu tenho aí mais de 5 mil, tem mais de 10 mil, 20 mil pessoas que me acompanham aí. Se a gente for falar, a gente tem 100 mil pessoas aí, porque eu divulgo em todos os grupos. Você vê aí que são 200 postagens aí que eu tenho postado nos grupos, tenho colocado nos grupos, mas cristão não curte cristão não divulga cristão muitas vezes estão aí, os cristãos parecem que têm ciúme um dos outros. Nós precisamos andar em unidade de vida. O Senhor só vai ordenar a bênção se nós andarmos em novidade de vida, se nós andarmos juntos de mão dada, mas muitas vezes parece que nós somos inimigos uns dos outros. Até mesmo eu clico aí, convido alguns cristãos, alguns irmãos para estarem aí no meu Facebook e muitos deles não aceitam o convite. Nós precisamos saber, parece que a gente é inimigo um do outro. A gente não é inimigo, a gente é amigo. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, estar lutando lado a lado, amados irmãos, porque numa guerra, quando eu intercedo, quando eu oro por você, eu estou livrando você livrando a tua alma do cão. Muitas vezes o inimigo está atrás de nós com a faca para fincar nas nossas costas, mas ali, enquanto eu oro, o Senhor, Ele pega a mão do inimigo e coloca longe de você. A gente precisa entender que nós precisamos ajudar um ao outro, e muitas vezes, amados irmãos, fica bem distante essa ajuda. A gente tem olhado, a gente tem clamado, a gente tem orado, a gente tem feito um serviço bacana. Já tem 7 anos aí, 7 anos na Bíblia é o número da perfeição, 7 anos que a gente está nessa luta aí. Durante 7 anos, 82 inscritos, somente 82 inscritos aí no Facebook, no YouTube. Nós precisamos aí estar favorecendo um irmão, favorecendo o outro. A gente precisa estar lutando um ao lado do outro. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar clamando um pela vida do outro. Nós precisamos estar aí ajudando um ao outro. Todas as pessoas, talvez eu estou lá no Facebook, pouco tempo que eu tenho de estar ali, e eu vejo algumas postagens dos irmãos, eu vou clicando e curtindo, eu vou olhando os irmãos, eu vou parabenizando, eu vou falando uma coisa com um, vou falando uma coisa com o outro, incentivando. E muitas vezes, amados irmãos, aquilo que a gente faz de incentivar, as pessoas não incentivam a gente, a pessoa não olha aquela palavra, talvez olha as palavras, não dá respostas, e muitas vezes abre ali aquele negócio do Facebook, ou abre uma transmissão, logo fecha, não dá atenção, entendeu? A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, fazer a obra do Senhor com afinco. A gente precisa também investir naquilo que a gente está recebendo. Então vamos investir, até mesmo, quero dizer a vocês, os próprios crentes daqui de dentro da minha igreja, nenhum deles vai lá no Facebook para dar uma curtida, para dar uma compartilhada. Parece que nós somos inimigos. Vem dentro da igreja, recebe oração, recebe aí as orações. O pastor Carlos levanta 5h30, hoje eu levantei 5 horas da manhã para estar dentro da igreja orando. Oro, coloco uma lista aí, já tem uma lista grande de oração, estou orando. Mas muitas vezes os irmãos recebem, mas na hora de doar, mas na hora de falar alguma coisa, ninguém fala nada, ninguém abre a boca para falar: ô pastor Carlos, como é que está o senhor? Vi a oração lá. Ô pastor Carlos, olha, muito obrigado pela oração. Tem chamado os irmãos à oração no grupo que nós fizemos aí, o grupo de oração. Não aparece um irmão para orar. A luta tem sido constante, amados irmãos. Parece que é fácil, mas não é fácil. A situação é muito difícil. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, estar investindo um no outro. A gente precisa estar encorajando um ao outro. Não é só o pastor que tem que encorajar os membros, não. Os membros também têm que encorajar o pastor. A gente precisa ter essa mão dupla, um traz daqui, o outro traz de lá. A Bíblia fala: quando compareceis perante mim, um trazeis salmo, outro palavra de sabedoria, outro traz uma pregação, o outro traz um conforto, outro traz um louvor. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, fazer alguma coisa.
E muitas vezes, amados irmãos, nós não estamos fazendo aquilo que nós estamos cobrando. A gente sempre cobra, a gente sempre quer, mas doar se dá. Ninguém se dá, não aparece um no Facebook. Quantos irmãos aqui, eu tenho os irmãos aqui, eu sei todos eles, que poderia estar lá no Facebook, falar, não, vou dar uma curtida aqui, vou falar, ô pastor Carlos, eu estou aqui, foi muito boa a palavra, ou isso, ou aquilo, mas ninguém fala nada. Fica todo mundo como se fosse aquele agente 007 no oculto. Eles somem. Não aparece. Na hora que aparece, aparece com a dor aqui, com a dor acolá, aparece com a queixa aqui, uma queixa acolá, mas ninguém aparece para falar assim, ó, estou aqui. Chegou uma irmã aqui, esses dias agora, a irmã Creuza. A irmã Creuza, ela aparece, ela compartilha os vídeos, ela pega os vídeos, ela comenta, ela fala que é uma benção, ela chega dentro da igreja e fala, olha, eu recebi muito bem, ela dá testemunho, e nem lembra que ela é ainda. Ela diz que gosta muito da palavra do pastor Carlos, onde ela me vê, ele fala, pastor abençoado, porque ela tem recebido, ela tem se enchido da palavra, e muitas vezes, amados irmãos, as pessoas estão se enchendo da palavra, as pessoas estão recebendo, mas não abre a boca para falar nada, fica muda, entra muda e sai calada. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, estar investindo naquela pessoa que investe em você. A gente precisa estar lutando, aquele que luta do nosso lado. E muitas vezes isso não tem acontecido. Quando chega a falar, pastor, vou sair da igreja, porque aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, eu vou sair da igreja por causa disso, por causa daquilo. A quem vocês estão buscando? Está buscando aquilo, ou está buscando aquilo outro, ou está buscando a Deus? A palavra do Senhor diz, buscar o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aquilo que você está buscando, você tem feito parte, você realmente, aquilo que você está buscando, você está investindo naquilo? Nós precisamos entender que nós temos que ser cooperadores da obra do Senhor também. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos investir, nós precisamos estar lutando lado a lado. Esta é a verdadeira palavra de Deus. Nós não podemos retroceder, nós temos que ir avante, mas nós precisamos ir lado a lado, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer um ao outro, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. Eu quero dar a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo, e fica aí o desabafo do pastor Carlos, fica aí um puxão de orelha para que nós, em nome de Jesus Cristo, venhamos caminhar da maneira correta, em nome de Jesus. Outro dia eu estava falando numa postagem da irmã Marina Salles aí, que muitas vezes nem um cristão não cumprimenta o outro na rua, e muitas vezes vira a cara. Que cristão é esse? Não é, irmã Marina? Então a gente vê aí e a gente assiste, contempla e vê que realmente essas coisas têm acontecido. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, saudar. A Bíblia diz que os judeus saltavam um ao outro com ósculo santo. O que é ósculo santo? Beijo na face. Hoje em dia a pessoa não quer nem pegar na mão, ou se não dá um toquinho, um soquinho, né? Que hoje em dia, por causa da pandemia, ninguém quer pegar na mão mesmo, mas não dá um soquinho aí, ó. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar alertas para tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe. Receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo do Senhor esteja abraçando você também, que você tenha uma ótima quinta-feira, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Então, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, porque Deus certamente nos trará uma nova palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, fique com Deus. Que Deus esteja te assistindo durante todo o dia. Que Deus esteja aí operando na sua vida, que Deus esteja aí manifestando a sua glória sobre mim e sobre você, sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha família e sobre a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe.